Pessoal, professora Thalita aqui com vocês mais uma vez. Vamos continuar o nosso estudo do reino das plantas. Recapitulando rapidamente o que a gente viu na aula passada, a gente falou que briófitas, né, são o primeiro grupo de plantas, são extremamente simples, são os musgos, né? Importante lembrar que ele só tem tamanho pequeno por não ter vasos condutores, não tem raiz nem folhas verdadeiras, certo? A água precisa passar de célula a célula, são dependentes da água para reprodução. Não tem flor, não tem fruto, não tem semente, certo? Vamos continuar aqui. Aí depois a gente falou das pteridófitas, certo, pessoal? Quem são os representantes das pteridófitas? São as samambaias, as avencas, samambaia sul. Então, todo mundo já viu uma samambaia na casa da mãe, na casa da avó, né? Mas nunca viu flor nela. Ninguém nunca viu flor de samambaia. Por quê, pessoal? Porque apesar de elas já terem um porte maior do que as briófitas, por elas terem vasos condutores, elas não possuem nem flor, nem fruto e nem semente. Essa grandona aqui é a samambaia sul, tá? Não tem vasos condutores, né? Por isso tem um porte maior. Já apresentam caule, folhas e raiz verdadeira, mas ainda não possuem nem flores, nem frutos, nem sementes. Então, a evolução delas é o vaso condutor. Elas se reproduzem por meio dessas estruturas que ficam na parte de trás da folha, né? Na parte de baixo da folha. São os esporófitos. Eles são como se fossem sementes, mas não são consideradas sementes, são esporos, tá? Se você pegar na mão e passar o dedo ali, você vai ver que são pequenas estruturinhas, né? Cada bolinha dessa marronzinha, ela tem um monte de estruturinhas menores que são os esporos. Desses esporos, né, vai produzir aqui os esporos, vai produzir o prótalo. Esse prótalo ele produz as células reprodutoras masculinas e o óvulo, né? São as células reprodutoras femininas. Essas se juntam e vão dar origem à nova planta, que é essa que a gente conhece aqui, certo? Então ela tem dois tipos de anterozoides e óvulos, que são as células reprodutoras. Aqui, esse é o prótalo, porque a gente conhece essa aqui, né, pessoal? Essa foto está ampliada, tá? Mas só para vocês terem uma noção qual que é a célula produtora é assexuada, né? Ela produz gametas, masculino e feminino. E essa aqui, ela é assexuada porque produz esporos. Vamos falar rapidinho, pessoal, do xaxim, que vem daquela planta que é chamada de samambaiaçu. Esse aqui, pessoal. O xaxim era um vaso que era utilizado muito para plantar principalmente orquídeas. Só que agora esse vaso aqui, ele foi proibido por lei alguns anos atrás, eu não me lembro certo a data, porque para ele chegar a uma altura, para poder tirar o xaxim e fazer os vasos, ele levava 15 anos. Ou seja, levava muito tempo para daí simplesmente cortar a planta para virar vaso, né? Então foi proibido, é um crime ambiental agora você cortar samambaiaçu para fazer xaxim, é crime ambiental vender o xaxim. Só que você não fala assim, professora, mas eu vejo nas lojas aí e tal. O que a gente tem é esse aqui, ó. Ele é muito parecido, só que o que a gente tem agora, ele é feito de fibra de coco. Sabe o coco? Quando sobra aquela parte que a gente não come dele, né? Ou aquele coco marrom, que ele tem aquela estrutura marrom que não é comestível, né? Só o branquinho e a água dele. Então, essa parte, já é seca, depois ela está dentro da indústria, ela é trabalhada e ela é transformada em vasos, naquelas estacas para orquídeas, né?
Então foi substituído, porque o coco, essa parte iria para o lixo. Agora, para fazer o xaxim, você tem que destruir, e é uma planta típica de Mata Atlântica. Ela era destruída das matas originais, né? Não era plantada para isso. Então estava dando muita consequência ambiental, né? Principalmente para a Mata Atlântica. Vamos para o próximo grupo, Gimnospermas, pessoal. Gimnospermas, quem são as gimnospermas? São os pinheiros, sequoias e araucária. No Brasil, nós temos o único pinheiro que é araucária, tá? O único gimnosperma. Os outros todos que a gente tem aqui são importados. Podem ter nascido, sido plantados no Brasil, mas não são originalmente, não são endêmicos do Brasil. Olha lá, a araucária e o pinheiro, certo? Vamos ver qual é a diferença dos outros grupos. Ele possui vasos condutores que o anterior já possuía. Só que aqui a diferença é possuir sementes, que até os grupos anteriores não tinham. Mas ainda não possui flores nem frutos. Gimnosperma significa sementes nuas. Então esse nome deve ao fato das sementes não serem protegidas por um fruto, tá? Os embriões, né? A semente é um embrião. Ficam protegidos dentro da semente e quando encontra uma condição favorável se desenvolve uma planta. Então caiu no solo, tem nutrientes, tem água, tem umidade, e ela vai se desenvolvendo uma nova planta. São chamados de coníferas por possuírem cones, que são os estróbilos onde tem as sementes. Elas são independentes da água para reprodução. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esses são os cones, certo? São os estróbilos. E cada um desses daqui é uma semente. Esse aqui é o pinhão, né? Que é aquele que a gente ferve e come ele, tá? Então, cada pinhão aqui é uma semente. Então, quando a gente come o pinhão, a gente está comendo a semente de uma gimnosperma. A reprodução dela, né? O estróbilo tem dois tipos de estróbilo, dois tipos de cone. Um feminino, que tem os gametas femininos, e o masculino, que tem os grãos de pólen, que é o gameta masculino, tá? Os grãos de pólen, eles chegam até os cones femininos pelo vento, certo? Aqui, ó. Então, esse aqui abertinho é o cone feminino e esse aqui é o cone masculino, tá? Então, através do vento, os grãos de pólen que estão aqui, eles vão chegar aqui e vão fecundar essa planta, que vai dar, quando o pinhão cair no solo, estiver favorável, ele vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Agora nós vamos para o maior grupo de plantas, que é as angiospermas. De novo, eu não vou passar tudo de uma vez, porque é um grupo grande, com bastante informação. Vou começar a conversar com vocês sobre ele, e depois a gente vai continuar na próxima semana. Angiospermas é o grupo de plantas mais completos, tá? Então, aqui representantes são todos os outros tipos de plantas que a gente não falou até agora, tá? Então, grama roseira árvores frutíferas são, todos os outros tipos de plantas. Então, aqui eu só peguei alguns exemplos, uma macieira, um ipê, uma laranjeira, tá? Mas grama todos esses tipos de mato, de erva são também, tá? Então, vamos lá. Vamos ver as características, prestem atenção, pessoal. É o maior grupo do reino vegetal, pois tem o maior número de representantes. Possuem vasos condutores, porque depois das pteridófitas todos possuem. Agora, a diferença é que eles possuem flores, frutos e sementes, então são plantas completas. As sementes ficam protegidas dentro de um fruto, certo? E isso é importante, né? Porque nós vamos ver a questão de atração de animais e daí são dispersores de sementes, é importantíssima essa questão. Ó, primeiro as plantas produzem uma flor. Quando essa flor é polinizada, né, vem o grão de pólen e encontra na planta feminina, ela vai dar origem a um fruto e dentro do fruto vai estar a semente, tá? Certo?
as plantas desenvolveram estratégias para que ocorra essa polinização. Então, para que esse pólen chegue da planta masculina para a planta feminina, elas têm estratégias, né? E nós vamos falar um pouquinho dessas estratégias. Um detalhe importante a gente lembrar que existem plantas que no mesmo pé elas têm os dois tipos de órgãos reprodutores, o masculino e o feminino. Tem plantas que são em pés separados. Um exemplo é o mamão, gente. O pé de mamão macho ele tem que estar perto do pé de mamão fêmea, né? O pé de mamão macho ele não dá mamão, certo? As flores possuem cores vivas, néctar e cheiro que atraem pássaros e insetos, que vão ajudar no processo de polinização, ou seja, levar o pólen de uma planta para outra, né? Quando a abelha vai lá, ela pega néctar, né? O néctar é na verdade um atrativo. Ela vai lá, pega o néctar, mas se enrosca nela um monte de grãos de pólen. Quando ela vai em outra planta, ela vai levar consigo o pólen dessa outra planta. Olha lá, vamos ver os tipos de polinização. Tem por insetos, no caso das abelhas, é chamado de entomofilia. Tem por pássaros, ornitofilia. Por morcegos, quiropterofilia. Detalhe que morcegos, geralmente as plantas não são coloridas e não tem cheiro agradável, certo? Hidrofilia é quando depende da água para levar o pólen. A anemofilia é quando é o vento que faz isso. Olha aqui, olha a abelha. Ela está cheia de pólen grudado. Assim, quando ela vai de uma flor na outra, ela derruba esses pólens na outra flor, certo? Que a flor é o órgão reprodutor feminino da planta, né? Algumas flores elas são hermafroditas, elas têm os dois sexos na mesma flor, tá? Então, olha só, ela vai derrubar, né? Então, quando a gente fala em flor, a gente está falando do órgão reprodutor das plantas, tá? Olha lá, o beija-flor também é um dispersor de pólen, né? Esse aqui é cuvento, gente. Quem que é esse? Esse é o dente de leão. Quando a gente assopra e faz o pedido lá, lógico que isso é uma superstição nossa, uma brincadeira e tal. Mas cada uma dessas coisinhas branquinhas aqui, ó, a pontinha dela é uma semente. Então, onde cair, vai nascer outra desse dente de leão. Esse aqui é o do milho, tá? O milho, ele também aqui, ele tem os grãos de pólen dele, tá bom? Esse aqui eu vou falar na próxima aula. Olha só, flores, quando polinizadas, dão origem aos frutos e dentro dos frutos estão as sementes, que possuem um embrião para dar origem a uma nova planta. Então, prestem atenção. Flor é o órgão reprodutor. Quando ela é polinizada, o grão de pólen da flor masculina chega até o pólen da flor feminina, ele vai o quê? Fecundar. Ele vai encontrar, a planta tem ovário, ele vai chegar até o ovário onde tem os óvulos. Lá ele vai fecundar. Aí vai dar origem o quê? A um fruto. Você pode ver, quando tem uma... Vamos pensar na jabuticaba, tá? Acho que eu pus a foto da jabuticaba, já mostro para vocês. Ela fica com o pé cheio de flor. Aí vai as abelhinhas lá, enche de abelhinha, fica polinizando. Ela tá tirando néctar, mas ela tá levando pólen de uma para outra. Aonde tinha uma florzinha, nasce uma jabuticaba. Dentro da jabuticaba tá a semente, que é o embrião, é a nova vida, né? É assim que planta se reproduz. Certo, pessoal? Então, toda planta, primeiro ela dá flor e depois, quando seca aquela flor, né? Porque ela foi fecundada, dá origem ao fruto. Olha lá, jabuticaba. Olha que lindo o pé de jabuticaba. Se você for lá, quando a jabuticaba estiver lá e tentar subir na jabuticaba e você derrubar grande parte das flores, o que vai acontecer? Ela não vai dar fruto. Aqui na frente da minha casa tem um pé de pitanga. E aí, teve uma vez que eu estava na época de flores, ele estava lotado de flores, só que deu uma chuva muito forte, com vento, foi uma chuva de pedra, foi uma chuva bem feia que deu aqui o ano passado. E aí caíram grande parte das flores. Aí foi um ano que o pé de pitanga praticamente não deu pitanga. Por quê? Porque não tinha flor, o órgão feminino, o órgão reprodutor da planta, certo? Aí aqui, ó. Depois a flor
vem jabuticaba, né? É tão bonito o pé de jabuticaba. Vamos lá. Agora a gente vai ver os órgãos vegetativos e reprodutivos. Hoje a gente vai falar dos órgãos vegetativos. Quem são os órgãos vegetativos das plantas? Então, ele está relacionado à manutenção da vida. É para manter a planta viva. São as folhas, são o caule e a raiz. Os reprodutivos é para perpetuar a espécie, ou seja, se reproduzir. Quem são? As flores, os frutos e as sementes. Nós vamos primeiro falar dos vegetativos. Vamos lá, pessoal. Raiz. Para que serve a raiz? A raiz serve para absorver água e os minerais, né, que é a seiva bruta. Ela serve para fixar a planta no solo, né, para que ela não caia. Então, se você vê uma planta com uma copa muito grande, a raiz dela é do tamanho da copa embaixo, certo? Justamente para poder fixar a planta no solo. E tem algumas raízes que elas são armazenadoras de substâncias, que é o caso da cenoura, da mandioca, da beterraba. Partes da raiz. A raiz é dividida por partes. Então, tá aqui, ó. A zona de ramificação, que é onde ela vai se ramificar para os lados, né? E dá origem às raízes que vão segurar a planta ao solo, né? A zona de pelos absorventes. Tem a zona de crescimento e a ponta da raiz, que é a coifa, que ela é mais resistente, ela é feita de células mais resistentes, porque ela tem que perfurar o solo, tá? Aí vamos ver os tipos de raízes. Tem as raízes subterrâneas, que é aquelas que ficam dentro do solo. Tem o tipo de raiz fasciculada, que ela parece uma cabeleira, certo? Olha só. E a gente tem a raiz pivotante, que é a raiz que tem uma raiz principal e sai as raízes secundárias do lado, certo? Raízes subterrâneas, tem as tuberosas. Quem são as tuberosas? As que armazenam substâncias, certo? E a gente come, né? Então aqui, ó, tem a beterraba, né? Olha, tem a cenoura, mandioca, são raízes comestíveis também, porque elas armazenam substâncias de reserva que acabam sendo nutrientes para a gente também e para outros animais, tá? A gente tem raízes aéreas. O primeiro tipo de raiz aérea é a raiz respiratória, que é uma raiz de mangue. Essas raízes aqui que estão aparecendo, elas são dessas plantas aqui, ó. O mangue, ele é lodoso. E aqui tem pouca oxigenação nesse lodo, tá? Por causa da quantidade de água e tal. Então, elas saem para fora e se você olhar de perto, ela tem pequenos buraquinhos, que é por onde entra o oxigênio para oxigenar a raiz, tá? Tem a raiz suporte. Aqui é a raiz do milho, pessoal. Olha só. Ela tá fora, né? A raiz aérea para ela dar um suporte maior. Essa também é uma outra planta de Yang que também tem raiz forte, que nem a do milho. A outra raiz aérea são as tabulares. São daquelas plantas bem grandes, né? Aquelas árvores bem grandes que são de uma estrutura maior. Essas são raízes tabulares. Raízes sugadoras. São raízes de plantas que são parasitas. Tá vendo aqui eu tenho um caule que é de uma outra planta. E essa planta aqui, ela tá enroscada aqui e ela tá enfiando a raiz dentro do caule da outra planta para sugar nutrientes. Então ela é um parasita, tá? Ela rouba nutrientes dos outros. Folgada. E aí a gente tem raízes aquáticas. São aquelas próprias para viver dentro da água, certo? Ela consegue tirar nutrientes e a água da própria água, tá? Olha só. Agora vamos ver aqui os tipos de caule. O caule é o órgão de sustentação da planta, né? E ele também serve para o transporte de substâncias. Dentro dele estão os vasos condutores que nós vimos na aula passada. Para seu crescimento, existem as gemas apicais e as gemas laterais. Gema apical é a que se localiza na
ponta do caule, ela permite o crescimento para cima. E as gemas laterais é para a formação dos galhos, tá? Então, olha só, a apical e a gema lateral. Para que a planta encha de galhos, a gente precisa cortar a gema apical, certo? Porque ela é ela que comanda, certo? Ela faz crescer para cima. Quando eu corto a gema apical, aí formo as gemas laterais. Elas dão um start e começam um crescimento dos galhos da planta, certo? Transporte de seiva, que a gente falou na aula passada, é a seiva bruta, que transporta o xilema, né? Lembra que eu falei para cima, né? Leva água e sais minerais para cima. E a seiva elaborada, ela transporta o floema, né? Transportada no floema, quer dizer, ela leva os produtos da fotossíntese, né? Que é os nutrientes, o alimento, né, produzido da folha até a raiz. Vamos ver os tipos de caule. Tem o tipo de caule chamado tronco, ele é robusto e bem desenvolvido, na grande maioria das árvores, né? A haste, ele é pequeno, flexível e clorofilado, ou seja, ele tem clorofila, ele faz fotossíntese. Então, são as plantas menores, aqui eu tinha uma hortelã, por exemplo. Então, é a haste, esses caules mais frágeis. A estipe, sem ramificação e com folhas no ápice. Os coqueiros, né? Eles não têm folhas aqui no caminho, só lá na ponta, certo? Os colmos são divididos em gomos e também, geralmente, não têm ramificações. Quem são? Os bambus. E a cana-de-açúcar também, olha só. Cada goma aqui, certo? Suculentos são aqueles que armazenam água. Quem que tem aí? Nós temos os cactos, né? São plantas de lugares secos que precisam armazenar o máximo de água para ficar um tempo sem receber novamente água. Nós temos alguns caules que ficam embaixo da terra, que são os caules subterrâneos. Então, a batata doce é raiz. A batata baroa, que é essa outra batata que a gente come bastante, ela é um caule que fica embaixo da terra. A bananeira também, essa parte que a gente vê, essa é ramo, né? O caule mesmo ele está embaixo da terra. O gengibre também, certo? E a cebola também é caule. São plantas que a gente come e são subterrâneas. Caule rastejante, o da melancia, o do morango, porque ele fica rastejando no solo, ele não tem assim força suficiente, estrutura suficiente para se manter em pé, né? Então ele rasteja. E tem os caules aquáticos. Olha só, esse detalhe é importante. A Vitória regia é uma planta que vive na água, mas a raiz dela não é aquática, tá? Que nem a gente viu lá naquela outra. O caule é aquático, ele fica dentro da água, mas a raiz chega lá no fundo, ela se ramifica no solo, tá? Então, Vitória regia tem caule aquático, mas raiz não. E a gente tem alguns caules comestíveis. O alho poró, a batata, né? Esse é o... Ah, esqueci o nome desse. Esqueci. A cebola, o palmito, são caules comestíveis. E a gente tem também algumas adaptações do caule. Vamos dar uma olhada. A gavinha. A gavinha tem aonde? Tem no chuchu, tem no maracujá, certo? Elas são caules modificados que servem para fixar a planta, né? Geralmente são plantas trepadeiras que precisam fixar em algum lugar, elas se enrolam. Outra adaptação do caule é o espinho e o estolho. Qual é a diferença entre espinho e estolho? O espinho, ele possui vasos condutores, então você não consegue tirar, ele é duro de cortar do caule, certo? Ó, da laranjeira, do limão, é espinho. Agora, o da roseira, que a gente consegue tirar, né, é o estolho. Por que que ele é diferente? Porque ele não tem vaso condutor, tá? Eles se originam diretamente do caule, certo?
A folha nós vamos deixar para a próxima aula, certo? Eu quero mostrar uma coisa para vocês que é sobre a tarefa dessa semana. Deixa eu, só um minutinho que eu vou achar ela aqui. Aqui. Vocês, na tarefa de vocês, vai aparecer uma imagem que é do Padlet para vocês. É um mural digital, certo? Vamos esperar carregar aqui o meu mural. Aqui. Essa é a imagem do mural. Tá vendo aqui, ó? Tá o meu nome, Reino das Plantas, criado em conjunto com os alunos do terceiro ano do ensino médio. Eu pedi na tarefa para vocês tirarem fotos de raiz, de folhas e de caules, certo? E anexarem as fotos aqui. O que você vai fazer? Você vai ter o link lá, você vai entrar, aí você vai clicar aqui no mais, certo? E vai carregar a sua foto aqui. Olha lá. Depois você vai dar o upload na sua foto aqui, ou vai tirar só se você já tiver com o celular, tá? Você vai colocar o título, no título você coloca o seu nome, coloca raiz, e coloca, por exemplo, se fosse eu, Thalita, para aparecer aqui. Então, nós vamos montar um mural do Reino das Plantas, né? Com a atividade de vocês. Então, vocês vão vendo que conforme vocês vão colocando, vocês vão entrando de novo, vai tendo o trabalho de vocês. O que eu quero, pessoal? Quero que vocês procurem aí na casa de vocês, ao redor, né? Um tipo de raiz, pode ser qualquer um desses que a gente viu aí, um que você de repente você olha e fala, nossa, que interessante, vou colocar esse. Um tipo de folha, pode ser, achei bonita essa folha, uma folha pequena, uma folha grande, uma folha com um molde diferente, né? E um tipo de caule, certo? Pode ser uma batata? Pode ser a foto de uma batata, a gente viu que é um caule comestível, certo? Então, o que vai ser legal é que como cada um vai fazer o seu, são 3 fotos que vocês têm que colocar aqui, vai ficar um mural bem legal, tá? E um mural digital, porque depois a gente vai postar esse no Instagram que vai ser criado da escola, tá bom? Com as novidades do que vocês, alunos, têm feito agora, apesar das aulas à distância, tá bom? Um abraço para vocês, qualquer dúvida, pessoal, nas atividades ou mesmo nesse trabalho do mural, me mande mensagem, tá bom? Um abraço.